Olá, pessoal. Vamos mais uma correção do nosso simulado. Creio que vocês fizeram as atividades. Toda semana nós temos o conteúdo para vocês treinarem, praticarem, porque é praticando, é fazendo que você aprende a língua portuguesa. E assim nós temos a língua portuguesa, praticamente nós temos aí em todos os concursos. É essencial, é primordial a língua. Então nós pedimos a vocês que colaborem também conosco, colabore comigo, clicando no link aí, compartilhando com os colegas, amigos e se inscreva no meu canal. Nós temos aí uma banca tradicional, a banca IBAD, o conteúdo que nós temos aí sobre as conjunções, os conectivos das orações. Nós temos aí as orações adverbiais, temos a oração aí, a substantiva, e são orações subordinadas que nós precisamos estar memorizando mesmo, decorando os conectivos e vendo o sentido que eles nos trazem. Então vamos à primeira questão desse conteúdo que nós temos, que é as orações subordinadas. Então nós temos primeiro aqui, deixa eu dar uma pegada aqui esses documentos, ver aqui, lápis, oba. Então vamos à primeira questão, o que ele está nos dando aqui. Isto. Então na primeira nós temos aí afinidade é um dos poucos sentimentos que resistem a todo e qualquer tempo. Está falando sobre a oração destacada, né? A oração classificada sintaticamente. Então, nós temos aí que ela está pedindo uma função, né? Sintaticamente, essa análise que está pedindo. Então, nós temos aqui que a oração, deixa eu sublinhar a oração que nós temos, é essa daqui, né? Olha, que resistem a todo e qualquer tempo. A oração destacada é classificada sintaticamente como. Então, nós temos a oração subordinada substantiva. Então, nós vamos ver aqui a adjetiva subordinada, onde aqui nós temos também, né, a classificação. Aqui das adjetivas, nós temos pronomes relativos, nós temos se ela é restritiva ou explicativa. Aqui nós temos subordinada substantiva, se é subjetiva, se é objetiva direta, objetiva indireta. Nós temos aqui a subordinada adjetiva, como ela pode ser restritiva sem a vírgula e explicativa com a vírgula. Nós temos a oração subordinada adverbial, que nós temos ali, aqui no caso ela está falando temporal, nós temos todas as classificações dela e os conectivos, né, as conjunções que nós precisamos memorizar, ver o sentido para classificar. Mas no caso aqui ele está pedindo esse que. Então a primeira coisa que eu faço, eu vou trocar esse que, vou ver se dá para colocar isso. Se tiver como eu colocar o isso, nós temos uma substantiva. Se não, nós vamos ver se é um pronome relativo. Então, o que fala aqui, olha, um dos poucos sentimentos isso, que resistem, tá vendo? Que não tem como você colocar o isso aqui. Se você colocar isso, olha, não tem como. Um dos poucos sentimentos isso, não tem como. Então, eu tiro. Eu vou fazer o quê? Apagar a borracha. Tá difícil vir a borracha para cá, hein? Agora, creio que sim. Então, não deu. Não tem como eu colocar o isso. Eu venho aqui e vou ver esse aqui, se é o quê? Um pronome relativo. O pronome relativo, ele, o termo se relaciona com o termo anterior. É isso? Eu posso substituir por o qual, os quais, aqui eu falo, sentimentos. Eu posso colocar aqui os quais. Vamos ver agora. Os quais, um dos poucos sentimentos que os quais
resistem a todo e qualquer tempo. Olha, aqui tranquilo dá para eu colocar os quais. Se eu uso os quais, aqui eu tenho o quê? Esse que, ele é o quê? Um pronome relativo. Se eu tenho pronome relativo aqui, eu vou ter o quê? A oração. Vou ter a oração subordinada. Nossa, mas está difícil aqui, está falhando. Oração subordinada adjetiva. Eu tenho pronome relativo, então eu vou ter oração subordinada adjetiva, que ela pode ser o quê? Olha, ela pode ser restritiva e ela pode ser o quê? Explicativa. Restritiva é o quê? É sem vírgula. E explicativa é com vírgula. Nesse caso, então vamos ver, é um pronome relativo, então tem oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ó, tem vírgula aqui, eu olho, que resistem a todo e qualquer tempo. Não tem vírgula. Se eu não tenho vírgula aqui, então ela, olha, não tem vírgula, então vai ser o quê? Restritiva. Tem vírgula aqui, ó, não tem. Se tivesse vírgula, seria o que? Explicativa. Como não tem, é restritiva. Eu venho aqui e vou olhar a oração subordinada substantiva? Não, não é substantiva. Oração subordinada adjetiva, restritiva. Por que adjetiva? Porque eu tenho pronome relativo. Eu venho aqui e marco a opção correta, que é oração subordinada adjetiva restritiva. Eu preciso saber quando eu tenho aí o pronome relativo, que eu posso trocar por o qual, os quais, a qual, as quais, e eu tenho as orações. A segunda oração, eu tenho aqui falando a um ponto de partida para que o Estado, juntamente com o campo social, efetive esses direitos na prática. Ó, ainda para que eu tenho uma relação aqui para que, a fim de que, olha, um ponto de partida para que, se eu puder substituir aqui colocando a fim de que, ó, vamos ver aqui, ó, posso colocar isso, a fim, ó, a fim de que, para que, uma relação, aqui eu tenho uma relação de, ó, finalidade, uma relação de finalidade. Tá vendo? Para que, a fim de que. Então, esse para que é o que? É a conjunção. É a conjunção, é o conectivo. E essa conjunção, ela tem a relação de finalidade. Se ela tem relação de finalidade, aqui eu tenho que, olha, a letra E. Para que, a fim de que o Estado, juntamente com o campo social, tá vendo? Então, oração sublinhada, nessa frase tem o sentido de finalidade. Isso aqui é memorizar, estudar as conjunções, os conectivos, procure memorizar as substantivas, as adverbiais, as coordenadas. Nós temos, geralmente a banca usa poucas coordenadas, mas também nós precisamos saber. Então precisa estudar, porque aí você vai ver essa relação, esse sentido e também saber usá-las. Vamos para a próxima. Então vamos à próxima, minha primeira. Eu pulei uma aqui, gente. Eu fui para a terceira, então vamos à segunda.
Opa, eu pulei, fui para a terceira, então vamos agora fazer a segunda aqui, ó. Ficou a segunda, agora nós vamos voltar à segunda. Fizemos a terceira, vamos voltar à segunda. Ainda que. Então nós vimos para que, e agora vamos ver ainda que. É a próxima, né, que nós temos aqui. Então vamos voltar. Ainda que, ó, eu já tenho aqui o quê? Olha, uma conjunção. Ainda que os números referentes à pesquisa do fórum, né, o termo destacar expressam se é a concessão, se é a finalidade, adição, conclusão, uma explicação, ainda que dá uma quebra, né, de expectativa, ainda que os números, tá vendo? Ainda que eu posso colocar aqui outra, eu posso usar aqui uma outra conjunção. Eu posso usar, olha, mesmo que, ó, ainda que, mesmo que, eu posso usar embora, ó, embora. Eu posso usar também essa, substituindo essa conjunção, eu posso usar o porquanto. Porquanto, ó, todas elas aqui são o quê? Uma quebra de expectativa. E assim, no caso, ela é de concessão. Aqui, então, eu tenho, olha, a finalidade. Não, finalidade nós vimos nessa terceira. A adição é de soma? Não, não é de conclusão e nem de uma explicação. Mas nós temos uma concessão aqui, uma quebra, ainda que, mesmo que, embora, porquanto. Então, ela está na concessão aqui, ó. Então, são essas conjunções, esses conectivos, olha, que todos eles se classificam como concessão. Então, é importante ver as conjunções. Então, nós já temos aí a primeira, a segunda, a terceira. Fiz a terceira, voltei para a segunda e vamos agora à quarta questão. Pelo que nós temos aqui, a quarta questão está falando a finalidade é ficar longe, pensando, parecido a respeito dos mesmos, né, fatos que. Então, eu tenho que destacado. Esse que, nós temos ele aqui relacionado. Vamos ver qual finalidade é o que? Um que pronome relativo, é um que conjunção? Né? Vamos ver o que nós temos aqui. Quando eu quero saber se é um pronome relativo, eu vejo se eu consigo trocar, né, isto por o qual. Eu posso trocar por os quais, o a qual, o as quais. Então, vamos ver se eu consigo. Ou se é um pronome, vamos ver? Então, eu coloco aqui, ó, pensando parecido a respeito dos mesmos fatos, os quais impressionam. Olha, perde. Ó, fatos. Ó, se é um pronome relativo, está referindo-se ao termo anterior. Mesmo fato, os quais, o que? Fatos impressionam. Então tem, como eu trocar, ó, os quais. Os quais. Então, isso aqui eu tenho o quê? Sendo o pronome. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho um pronome. Pronome relativo. Eu tenho um pronome relativo. E todo pronome relativo, eu vou ter o quê? A oração, né, adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Porque eu tenho aqui esse que como pronome relativo. Então, eu venho aqui, olha, faço pronome relativo. Não é uma substantiva, oração aqui integrante, não é a substantiva, não é a coordenativa, não é preposição e nem adverbial. Nós temos pronome relativo, sim, nós temos sim a adjetiva, não integrante aqui, explicativa, coordenativa, né? Então, não temos.
Então, a correta é o pronome relativo. Esta última aqui, sou avessa à religião e ideologias, mas, a vírgula, tem mas porque, ó, tem um mas aqui, mas a conjunção, essa conjunção é uma conjunção de oposição, a conjunção nós chamamos ela de adversativa. Nós chamamos ela adversativa, então nós temos a oração coordenada. O mas é uma oração coordenada, não subordinada. São orações independentes. Mas eu tenho aqui um porquê, olha um reforço aqui, ó. Esse mas, esse porquê, ele está reforçando aqui, ó, uma explicação, ó. Mas porque, olha que legal. Mas aqui eu tenho que a conjunção adversativa, mas, porém, contudo, todavia, tá vendo? É uma coordenada sindética adversativa, né? Aditiva. Então, nós temos aqui a adversativa, uma coordenada adversativa, onde nós temos a classificação delas, né? Sindética e assindética. Então, seria sindética aditiva, coordenada sindética alternativa, sindética adversativa, onde nós temos aqui essa conjunção coordenada adversativa. Gente, esse conteúdo é um conteúdo fácil, mas ele é básico, que você precisa treinar realmente as conjunções e ver o sentido dela. É decorar, memorizar, para você conseguir fazer as atividades. E é bom fazer, é bom praticar, é bom treinar para que quando aparecer essas questões você está firme e conseguindo realmente realizar. Eu agradeço a vocês, mais uma vez peço, se vocês puderem compartilhar e se inscrever no meu canal, eu agradeço. Toda semana nós temos atividade e essa semana já vou estar colocando outras atividades simulado aí para você estar fazendo simulado, porque é importante praticar. Muito obrigada pela participação.